Irmãos, hoje nós vamos ler 2 versículos iniciais. O primeiro em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. E depois nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nós vamos começar com Eclesiastes. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vou fazer mais uma palavra de oração e nós damos continuidade. Senhor Deus, nosso eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor está nos dando na tua casa, Senhor, onde nós vamos aprender um pouco mais da tua palavra, glorificar o seu santo nome, Senhor, e sair pessoas melhores, Senhor, através do trabalho do teu Espírito em nossos corações, meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada um presente aqui, que possamos estar focados, Senhor, e sendo abençoados constantemente pelo Senhor, a fim de aproveitarmos o máximo deste culto, meu Deus. Perdoe nossos pecados, perdoe as falhas, Senhor, que a mensagem seja aquilo que a sua vontade quer que eu fale, Senhor, que seja de acordo com a tua palavra, e que nada externo possa influenciar, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu faço essa oração. Amém. Irmãos, nós lemos então aqui 2 textos, o primeiro em Eclesiastes e o segundo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E são 2 textos que falam sobre vaidade, né? Só que um contrapondo o outro. Em Eclesiastes, nós temos Salomão falando que tudo debaixo do sol é vaidade. Essa expressão debaixo do sol é olhando apenas para esse mundo e aquilo que acontece neste mundo, sem olhar para aquilo que é eterno, sem olhar para Deus. Então, olhando debaixo do sol, tudo é vaidade. Essa foi a conclusão que Salomão chegou quando ele tentou ou se distanciou de Deus. Né? Eclesiastes, a gente tem ali alguém que estava lamentando ou concluindo no final da sua vida, uma vida com várias experiências. E dentro dessas experiências, Salomão chegou na conclusão de que tudo era vaidade debaixo do sol. Só que em 1 Coríntios, capítulo 15, a gente tem um outro ponto e uma outra visão. Uma visão que contrapõe a afirmação de Salomão. Porque é uma visão que olha para aquilo que é eterno. Uma visão que olha para além deste mundo. Uma visão que não se limita para aquilo que está debaixo do sol, mas para algo que é muito superior. E o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, exortando a igreja de Corinto, ele fala que a nossa obra, o nosso serviço no Senhor não é vão. O apóstolo Paulo não necessariamente está discordando do que Salomão disse, ou da conclusão que Salomão fez ali. Porque a conclusão de Salomão é exatamente que debaixo do sol, sem olhar para a eternidade, tudo é vaidade. No final do livro ele fala, né, depois de tudo que ele concluiu, né, conta toda a história da vida dele, conta tudo aquilo que ele fez, experimentou, e durante esses experimentos ele viu que tudo era vaidade. No final da vida dele, ele conclui falando: teme ao Senhor. Porque ele chegou à conclusão no final da vida dele que
tudo é vão debaixo do sol. Mas quando nós olhamos para o Senhor, essa vaidade não existe mais. E o apóstolo Paulo concorda com isso. Ele fala que tudo o que nós fazemos para o Senhor, toda obra, todo serviço, tudo o que nós fazemos no Senhor, não é vão. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Do porquê a gente precisa fazer aquilo que o apóstolo Paulo está exortando os irmãos aqui. Por que nós precisamos ser firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor? O porquê nós precisamos fazer isso? E se, de fato, isso faz sentido. Hoje nós estamos num mundo, não só hoje, né? Eu acho que todas as gerações passaram por questionamentos acerca da vida. Todo mundo quer ter um motivo pelo qual quer viver. Todo mundo quer ter um propósito. Nós trabalhamos e queremos encontrar sentido naquilo que nós fazemos no nosso trabalho. Nós procuramos, constituir uma família, nós procuramos, fazer uma faculdade, procuramos fazer amizades, procuramos comemorar datas, procuramos fazer várias coisas nas nossas vidas a fim de encontrar propósito para ela. Então, é um questionamento, e é algo que preocupa o coração do homem. Todo mundo que para pensar um pouquinho nisso, se pensar aquém da eternidade, pensar apenas debaixo do sol, fica maluco. Começa a se questionar. É a realidade de muitos incrédulos hoje. O mundo só não colapsou nesse sentido porque a grande maioria das pessoas não param para pensar nisso, de fato. As pessoas vivem as suas vidas e vão vivendo. Mas qualquer um que não tenha Cristo e não consegue olhar para a eternidade e para pensar e refletir nessas coisas, começa a encontrar dificuldade no sentido da vida. E isso é um privilégio que o cristão tem. É um privilégio que nós que somos chamados temos. Nós temos sentido de vida. Nós temos propósito. E todas as coisas que nós fazemos, nós podemos dizer que não é vão, se nós fazermos no Senhor. Nós vemos aqui, então, que nós temos duas visões de mundo. Uma visão de mundo naquilo que é passageiro e uma visão de mundo naquilo que é eterno. E a Bíblia fala bastante desta vida, fala bastante das coisas desta vida e mostra o quanto essas coisas são passageiras. O quanto elas não fazem sentido quando nós confiamos nelas como a última coisa ou a melhor coisa que nós temos que fazer, temos que buscar. Então, trabalhar é muito bom. E trabalhar pensando no Senhor é maravilhoso. Mas quando nós fazemos do trabalho o sentido da nossa vida, logo nós vamos ver que isso é vão. Então, a gente tem um contraste entre aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno. E como cristãos, como pessoas que foram transformadas por Jesus Cristo, nós precisamos olhar para nossas vidas, analisarmos as nossas vidas e ver se nós estamos de fato vivendo pensando na eternidade, ou nós estamos vivendo que nem o restante do mundo vive, se dedicando àquilo que é passageiro, colocando a confiança naquilo que é passageiro. Então você pode ser um cristão que vai aproveitar da eternidade com o Senhor Jesus Cristo, mas que está dificultando a sua vida, porque hoje vive por aquilo que é passageiro. E se você está fazendo isso, saiba que sua vida está sendo vã. A palavra de Deus nos mostra isso. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele constrói um argumento até chegar nesse último versículo, que é o versículo 58 que nós lemos.
Algumas pessoas em Coríntios estavam questionando a ressurreição, o fato, a veracidade da ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele vem falando, explicando para aqueles irmãos que se nós negarmos a ressurreição, nós negaremos o evangelho como um todo. E que se nós negarmos a ressurreição, tudo isso daqui não faz sentido. Tudo isso que é pregado, tudo aquilo que ele estava dedicando a vida dele, os irmãos também, não faria sentido, seria vão. Nós vamos ler o capítulo 15 e vamos comentando rapidamente durante a leitura. Vamos, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todo me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis de crido. Então, até aqui, o apóstolo Paulo fundamenta a fé que ele pregava. Né? O começo aqui, a gente vê a pregação do evangelho bem clara. É um texto muito bom para ser usado no evangelismo, para mostrar o evangelho a alguém. Né? Ele fala que Jesus Cristo, ele fala cada parte, né? Porque primeiramente entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que Cristo foi sepultado, que ele ressuscitou no terceiro dia, e depois foi visto por outras pessoas. O apóstolo Paulo começa aqui, então, a introduzir àqueles irmãos uma verdade, um fato. E o fato é, Jesus Cristo ressuscitou. O pastor Neil ontem falou um pouco sobre isso, sobre a verdade da ressurreição. E nós precisamos crer nisso, porque isso é um fato. Não é um achismo, não é uma ideia que talvez possa ter acontecido, é um fato histórico. E nós temos testemunhas. Ele fala, né, que foi visto por Cefas aqui, que é Pedro, e pelos 12, e que foi visto por muitas outras pessoas, e é que até o próprio apóstolo Paulo o viu. Então é um fato que Jesus Cristo ressuscitou, e ele estava mostrando isso para os irmãos. Depois de fundamentar isso, ele fala no versículo 12: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não se ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, até aqui, ele começa a mostrar que havia um problema na igreja de Corinto. Alguns estavam negando a ressurreição. Alguns estavam negando que a ressurreição dos mortos era possível. E o apóstolo Paulo aqui começa a argumentar, falando que se os mortos não ressuscitam, se não existirá ressurreição, se aqueles que morreram em Cristo não vão ressuscitar, se nós não iremos ressuscitar, Cristo também não ressuscitou. Porque se não existe ressurreição, Cristo Jesus não ressuscitaria. E se isso for uma verdade, é vã a nossa fé. Isso é muito forte.
Se Cristo Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, se você não tem certeza dos fatos e das verdades de Jesus Cristo, saiba que a sua fé é uma fé vã. Que não adianta você continuar vivendo ou pregando se você de fato não acredita nessas coisas. Ele coloca e fala uma coisa forte aqui. No versículo 19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, se nós olhamos para Jesus Cristo como um homem bom que veio a este mundo, que morreu pelos nossos pecados e que fez coisas boas, que nos deixou exemplo, mas esse Jesus Cristo não ressuscitou, nós somos os homens mais miseráveis que existem. Porque nós vamos ver aqui a continuidade do texto e nós vamos ver que Jesus Cristo precisava ressuscitar. E era a vontade de Deus que ele ressuscitasse. Porque se ressuscitando, ele estaria vencendo a morte. E a morte foi o último inimigo. Aquela que ninguém jamais venceu, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, até aqui ele fala que o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado é uma verdade fundamental das Escrituras. E tem um motivo por isso. Porque a ressurreição de Jesus Cristo nos traz a certeza de que nós também ressuscitaremos com Ele. O pastor Neil falou ontem que nós, já ressuscitamos com Ele espiritualmente, então isso já acontece. Mas isso se fará plenamente, de uma vez por todas, nos últimos tempos. Nós venceremos a morte, irmãos, porque Cristo venceu a morte. Isso ficará bem claro na sua volta. Isso precisa ser um fato. A ressurreição de Jesus Cristo precisa ser um fato, porque todas essas coisas hão de acontecer. Versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não se ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as feras, que me aproveitaria isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos? Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória.
Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui, irmãos, nesse grande texto que eu acabei de ler, que havia algumas pessoas falando acerca do batismo pelos mortos. Algumas pessoas querem dizer, né, ou para poder sustentar essa doutrina, o batismo pelos mortos é nada mais do que eu poder me batizar por alguém que já morreu. Então, finge que você tem, sei lá, você não tem mais sua avó com você, e você, em determinado momento, conheceu, né, a Deus, conheceu a palavra de Deus, mas a sua avó que morreu não teve essa oportunidade. Então, você poderia se batizar por ela, para que ela também pudesse, né, desfrutar dos privilégios de conhecer a Deus. Isso é uma doutrina, né, que alguns ainda até hoje creem, né, os mormons creem desta forma, e algumas outras denominações também. Mas isso não é verdade, tá bom? O apóstolo Paulo não está falando sobre isso. O apóstolo Paulo não está falando que isso é uma verdade. Pelo contrário, ele combate isso. Ele fala que ele está argumentando com as pessoas que não creem na ressurreição, porque essas não criam na ressurreição. E ele fala, se a ressurreição não acontece, se a ressurreição não é uma verdade, como que vocês fundamentam o fato de que você pode batizar pelos mortos? Então ele está colocando em xeque o próprio argumento que alguns tinham, né, naqueles tempos, né? Se a ressurreição não é uma verdade, então essa doutrina que está sendo pregada é uma mentira. Por que você está se batizando pelos mortos se esses mortos não vão ressuscitar depois? Então ele está combatendo essa doutrina que estava surgindo ali no meio da igreja de Corinto. Inclusive ele fala que para nós vigiarmos, porque muitos não conhecem a Deus. E estavam pregando estas coisas. E aí ele começa a explicar, né, que o questionamento dessas pessoas, se realmente a ressurreição existe, como é que isso vai acontecer? Porque nosso corpo se desfaz. Como é que nós vamos ressuscitar nesse corpo novamente? E aí ele começa a argumentar, falando que assim como as coisas espirituais são espirituais e as terrestres são terrestres, e uma coisa é diferente da outra, assim também será no dia que nós ressuscitaremos. Então, claramente, nós não vamos ressuscitar nesse corpo. Nós ressuscitaremos num corpo novo e glorificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala todas essas coisas a fim de chegar no final e dizer, quando isso acontecer, quando aquilo que é mortal se tornar incorruptível, então será cumprido aquilo que Deus prometeu, que é o quê? A ressurreição dos mortos e a vitória na morte. Quando a ressurreição acontecer,
e a morte ser vencida, irmãos, acontecerá aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que nós esperamos. Então, esse é o contexto de 1 Coríntios 15, até chegar no versículo 58. Ele está mostrando que é um fato a ressurreição de Jesus Cristo. E porque é um fato a ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos confiar que no Senhor nada é vão. Se Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, e todas essas coisas vão acontecer, a morte será vencida, seremos transformados, seremos ressuscitados com Ele. Se todas essas coisas são verdades, podemos viver esta vida para o Senhor, porque não será vão. Versículo 58. Portanto, ou seja, depois de argumentar tudo isso, ele fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a ressurreição é um fato. A vitória sobre a morte é um fato. E por isso nós podemos viver com sentido. Por isso que nós podemos viver para o Senhor. Porque não é vão. Nós desfrutaremos uma eternidade ao lado dele. E seremos transformados conforme ele prometeu. Então, meus irmãos, que nós não olhemos para esta vida que nem Salomão, em determinado momento da vida dele, olhou debaixo do sol, para aquilo que é terreno. Que não olhemos somente para os nossos bens materiais. E eu estou vivendo esta vida querendo comprar uma casa, comprar um carro, querendo, comprar aquele videogame que eu gosto, comprar, comer as melhores comidas, nos melhores restaurantes. Que nossas vidas não sejam baseadas nisso, fundamentadas nisso. Porque essas coisas estão debaixo do sol, irmãos. E debaixo do sol, tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Mas que nós, como cristãos, como pessoas transformadas por Jesus Cristo, como pessoas que ressuscitamos com Ele espiritualmente e ressuscitaremos de uma vez por todas no final dos tempos, trabalhemos para Ele nesta vida. Façamos aquilo que é da vontade dEle. Ele fala no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Alguns capítulos, um capítulo depois, na verdade, após falar sobre isso, no capítulo 16, versículo 13, ele fala: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Irmãos, se todas essas coisas que o apóstolo Paulo falou é uma verdade, se o evangelho de Jesus Cristo é uma verdade, que nós sejamos então firmes nisso, que estejamos fundamentados nisso, que construamos a nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, nessa verdade do evangelho. Portanto, se todas essas coisas são verdadeiras e tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não é vão, que sejamos firmes nisso. Que não duvidemos. Hoje nós temos muito acesso fácil à informação, Basta eu pegar aqui esse celular, abrir no Instagram e eu vou ter 500 ideias diferentes, várias opiniões diferentes. O que talvez antigamente era um pouco mais limitado, Você sabia sobre outras opiniões, mas era limitado às pessoas que estavam à sua volta, ao você ouvir alguma coisa de alguém, Quem sabia um pouco mais é quem procurava estudar e ler e tudo mais. Hoje não. Hoje na sua casa, em 5 minutos, você conhece 40 opiniões diferentes sobre todas as coisas. E nós precisamos estar firmes no Evangelho de Jesus Cristo, para não deixarmos
que sejamos influenciados por essas coisas, influenciados pelos mundos. Então, meus irmãos, se Cristo ressuscitou, se é uma verdade isso que nós pregamos, que nos mantenhamos firmes no Senhor Jesus Cristo. Ele fala firmes e constantes. E aí eu peguei no calo da maioria aqui, né? Da maioria dos homens são inconstantes. Talvez aqui o maior problema da nossa igreja seja a inconstância. Quantas vezes começamos algum trabalho e não fomos para frente? Quantas vezes começamos algo como igreja e não fomos para frente? Paramos na metade. E levamos para a nossa vida individual. Quantas vezes não começamos alguma coisa e paramos? Eu acho que eu sou a pessoa mais inconstante aqui, meus irmãos. Mas o apóstolo Paulo fala que se é uma verdade que Cristo ressuscitou, se é uma verdade este evangelho, que sejamos constantes na pregação, que sejamos constantes em viver para o Senhor. Vamos abrir em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus aqui estava falando, explicando acerca da grande tribulação, né? E na tribulação, ele fala que é uma tribulação jamais vista. Isso vai acontecer ainda. E ele fala que nessa tribulação, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aqueles que estiverem firmes neste evangelho e perseverarem nele, serem constantes nele, porque a perseguição será grande. Não vai bastar você falar uma vez que eu creio em Jesus Cristo. Você vai ter que ser constante nessa opinião sua. Você vai ter que se manter firme. E muitos vão morrer por causa disso. Aqueles que foram chamados por nosso Senhor Jesus Cristo vão morrer por causa disso. Serão constantes naquilo que eles creem. E nós precisamos ser constantes, irmãos, naquilo que nós cremos. Não adianta nada nós falarmos amém aqui para as verdades que estão sendo ditas, mas nós sairmos daqui e nossa cabeça ser diferente. E toda essa verdade que nós estamos falando aqui já não fazer mais sentido. Não adianta nada eu pregar o evangelho para o meu parente e logo depois ele vê eu tendo uma vida completamente depravada ou diferente daquilo que eu preguei. Não adianta nada eu começar um trabalho na igreja e não dar continuidade. A falta de constância, irmãos, mostra uma vida vã. Porque nada que você faz frutifica. Nada que você faz vai para frente. E se nós não estamos frutificando, então está sendo vão fazer aquilo. Então, irmãos, sejamos firmes, sejamos constantes. E ele fala, sempre abundantes. Colossenses 3, 23. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Aqui o apóstolo Paulo também, exortando a igreja em Colosso, ele fala que tudo que nós fazemos, devemos fazer de todo o coração. Porque nós não estamos fazendo apenas para os homens, mas estamos fazendo para o Senhor. Quando você está trabalhando e cumprindo aquilo que foi colocado no contrato, você não está fazendo para agradar o seu chefe, ou não está fazendo simplesmente para cumprir um contrato,
Você tem que fazer porque o Senhor Jesus Cristo falou que aquilo ali é algo digno de ser feito. E você precisa cumprir com a sua palavra. E você não vai fazer de qualquer forma. Você vai fazer de todo o coração. Você vai ser abundante naquilo que você está fazendo para o Senhor. Nós estamos aqui na igreja e é muito fácil nós cairmos no costume. É muito fácil nós cumprirmos os requisitos básicos de um cristão médio. Ir para a igreja todo domingo, chamar os outros de irmão, ter um devocional, que eu leio todo dia, ou quase todo dia. É muito fácil cumprir essas coisas. Um incrédulo consegue fazer essas coisas também, muitos fazem. Mas um verdadeiro cristão e alguém que é firme e constante, ele vai ser abundante nessas coisas. E ele vai viver a vida no Senhor, na obra do Senhor, com abundância. Ele não vai simplesmente ir no domingo para a igreja, ele vai servir os seus irmãos. Ele não vai simplesmente trabalhar, ele vai servir ao Senhor e dar um bom testemunho para glorificar o nome de Deus. Ele não vai fazer de qualquer jeito, ele vai dar o melhor dele, porque foi Deus que deu a capacidade para ele fazer aquilo. E ele vai usufruir como um bom mordomo daquilo que Deus nos dá. Cumprir a vontade dele. Então, irmãos, sejamos firmes, sejamos constantes e abundantes no Senhor. É o que a igreja de Jesus Cristo precisa. E se nós queremos crescer como igreja, queremos que nossa igreja cresça em número e cresça espiritualmente, nós precisamos dessas três coisas: firmeza, constância e abundância. Se cada um de nós aqui procurarmos aplicar isso nas nossas vidas, naturalmente as coisas acontecem e Deus trabalha. Porque Ele dá o fruto. Ele, por meio do Espírito, trabalha em nós. E isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas, irmãos. Se aquilo que nós pregamos é verdade. E é uma verdade, irmãos. Todos nós aqui, acredito que todos aqui já confessaram a Cristo como único e suficiente Salvador. E se alguém aqui não confessou ainda, não perca seu tempo. Confesse logo. Saiba que tudo isso aqui é uma verdade. Se você não está vivendo a sua verdade, é vã a sua vida. Mas nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e sabemos que isto é uma verdade, porque vivenciamos isso diariamente, porque nós tínhamos uma vida e agora nós temos outra, não podemos deixar o mundo influenciar nós novamente, irmãos. Como o pastor Neil falou ontem, nós ressuscitamos com o Senhor Jesus Cristo. E isso precisa trazer novidade de vida. Precisa trazer firmeza, constância e abundância. Então, meus irmãos, estamos vivendo esta vida aqui e muitos questionam, né? Lá Pedro fala que muitos irão questionar a demora da volta do Senhor Jesus Cristo. E talvez alguns desanimem e pensem, nossa, mas o Senhor Jesus Cristo não voltou, faz 2000 anos que ele veio e, né, a história acontece, muitas coisas acontecem e Jesus Cristo ainda não voltou. E talvez muito desanime por causa disso. Saiba que existe um futuro nos esperando, que está no Senhor Jesus Cristo. Como ele falou, a morte será vencida. Seremos transformados e viveremos eternamente com o Senhor Jesus Cristo. E por toda a eternidade. Se isso não dá sentido para a sua vida, você realmente não merece viver. Não tem um porquê você estar vivo. As verdades de Jesus Cristo, os fatos de Jesus Cristo, a verdade do Evangelho precisa fazer sentido nas nossas vidas, irmãos.
ou senão nossa vida estará sendo vã. Que Deus abençoe a sua mensagem. Nós vamos encerrar com uma oração.